Bom, então eu quero conversar com vocês hoje sobre recomeço, que é o nome da nossa série. E eu quero que hoje o nosso tema-chave seja chegou a hora de recomeçar. Alguém quer recomeçar em alguma coisa aqui? Amém? Levanta a mão. Alguém quer recomeçar em alguma coisa aqui? Amém. Eu também quero. Todos nós queremos, né? E com certeza o seu recomeço é diferente do meu. Com certeza o seu recomeço... Você quer recomeçar em algo às vezes diferente do que a sua própria esposa. Porque às vezes você tem algo que você quer recomeçar e às vezes a sua esposa tem outra área que ela quer recomeçar. E tá tudo bem, cada um tem o seu recomeço, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada. Às vezes você veio aqui e você, poxa, eu quero recomeçar numa área emocional. Eu quero recomeçar na minha área familiar. Eu quero recomeçar na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu não sei qual é o seu recomeço, mas eu sei que Deus ele quer te ajudar nisso. Ele quer te dar a mão para que você recomece. Porque Deus ele é especialista em recomeço. Fala comigo, Deus é especialista em recomeço. Então, Deus ele é quem te criou e ele é especialista em recomeço. Ou seja, ele quer que você recomece. Vai ter muitos momentos que você vai ter que recomeçar. Tem muitos momentos da sua vida que você vai olhar para o lado, vai olhar para frente e vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Não é por esse caminho que eu quero. Eu não estou feliz aqui. O que você vai ter que fazer? Vai ter que olhar para trás e falar: poxa, vou dar alguns passos e eu vou recomeçar da forma correta agora. Eu vou mudar. Às vezes você estava indo para um lugar, durante toda a sua vida, nos últimos 10 anos, você estava indo para algum lugar. E hoje você olha para esse lugar e fala: não é mais esse lugar que eu quero ir. O que você vai ter que fazer? Recomeçar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Às vezes você está numa jornada profissional. Você está na sua vida profissional, está trabalhando, está lutando, guerreando todo dia, acordando cedo, suando, né? Só que pode chegar um momento que você vai falar: poxa, eu acho que agora eu quero recomeçar. Eu quero ir para outra área. Ou eu quero recomeçar de uma forma diferente. Agora eu quero abrir o meu próprio negócio. Eu quero realmente ter um novo trajeto. Então esse é um exemplo. Talvez esse seja o seu exemplo. Como já foi o meu muitas vezes, a vida profissional. Nós temos muitos questionamentos, né, na vida profissional. Poxa, será que esse é a vontade de Deus para mim? Será que eu estou na profissão certa? Será que isso tem a ver comigo? Eu estou feliz no meu trabalho? Alguém já fez essa pergunta? Será que o meu trabalho está certo? Será que isso tem a ver comigo? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Todos nós fazemos, né, esse questionamento. E eu tenho um versículo como base. Hoje a gente não vai colocar ali, mas eu quero que você abra a sua Bíblia ou o seu celular, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem abrir, fala amém. Amém? Olha só o que fala lá. Não sei como é que está na versão de vocês, mas vou ler aqui na minha versão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram. E agora, eis que surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. Olha que interessante. Isso aqui é para quem? Para quem está em Cristo. Então isso é para você? Sabe o que está dizendo aqui? Ei, o que já passou, deixa. Olha para frente. Olha para frente. Que agora tem coisas novas para você. Tem coisas novas para você. Tem um futuro brilhante para você. Deus sonhou com você. Ele quer que você viva algo realmente alinhado aos planos dele. Então, vamos conversar um pouco sobre esse versículo. Se a gente for olhar para ele, lendo assim de uma forma rápida e objetiva,
Basicamente ele está falando o quê? Se você aceitou Jesus, se você se batizou, se você está nele, você está com o coração alinhado com o dele, ele tem uma promessa para você. Que a partir desse momento que você aceitou ele, você está com ele, tudo vai se fazer novo na sua vida. Só que daí entra um outro porém. Por que muitas vezes nós já aceitamos Jesus, nós já fomos batizados, já aceitamos, já estamos nele, mas muitas vezes a gente não está vivendo essas, como diz aqui, né, coisas novas. Não sei como está na sua versão. Por que muitas vezes a gente não vive coisas novas? Porque tem momentos que a gente precisa recomeçar, para que a gente viva algo novo. Então aqui é uma palavra para mim e para você. Nós estamos em Cristo. Só que a gente precisa, a gente tem o nosso livre-arbítrio, que muitas vezes a gente vai precisar olhar para trás e falar, eu preciso recomeçar nisso que eu estou fazendo, para que eu viva algo novo. Tem aquela música, né? Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Só que para eu viver algo novo, muitas vezes eu vou ter que fazer coisas novas ou recomeçar. Então, o que é o recomeço? Explicado de uma forma muito simples. Imagine você com sua família, final de ano, indo para a praia. Com sua esposa, ouvi um amém ali. Amém, amém? Amém? Você com a sua família indo para a praia, feliz, animado, férias, 45 dias de férias, amém? Amém. Então imagine você lá com a sua família, poxa, todo mundo animado, as crianças animadas, todo mundo feliz, é férias, vamos se divertir, vamos pular no mar, vamos fazer bagunça e toda aquela alegria. Só que para você chegar na praia, se você for de carro, tem um trajeto longo. Nós estamos aqui, né, dependendo aí, 500, 600 quilômetros da praia mais próxima, vamos dizer assim, as praias do Paraná. Mas vamos supor que você vai para uma praia de Santa Catarina, mais tempo ainda. Vai demorar ali umas 7, 8, 9 horas, dependendo de como que você dirige, da sua velocidade. Então, o que é o recomeço? Imagine que você está com a sua família, está dirigindo, sentido para a praia, sentido feliz da vida, sentido mar, sentido Oceano Atlântico, e você está lá. Só que no meio do caminho, já na primeira hora da sua viagem, estoura o pneu do seu carro. Pum! Estourou, passou num prego, não sei, passou num caco de vidro, estoura. O que vai ter que fazer? Trocar o pneu. Só que o step, ele está lá no porta-mala. E é viagem de 45 dias de férias, vocês lembram? É pouca ou é bastante mala? Bastante mala. O que vai ter que fazer? Abre o carro, tira tudo as malas, pega o step, arruma, conserta, coloca a mala de novo e vamos embora. Vamos embora e acelera o carro de novo. Só que já atrasou a viagem, vocês concordam? Atrasou a viagem. Só que daí você está lá de novo no trajeto. Não, nada vai abalar a gente. Vamos para cima, vamos lá que a nossa férias está chegando. Agora estoura o pneu da frente. Em outra rua, outra estrada. E agora? O step está furado. O que vai ter que fazer? Borracheiro. Alô? Tem que ligar. Vai ter que procurar um borracheiro. Aí é mais 20, 30 minutos para chegar. Ou seja, atrasou a viagem. Atrasou a viagem. Só que esses cacos de vidro, esses parafusos que você passou em cima e furou o pneu, eles eram grandes. Dava para ver. Só que você estava lá animado, feliz e tal, e você não viu. Só que daí depois que furou o segundo pneu, você olha para trás, olha para sua esposa e fala, amor, você lembra se a gente fechou o portão na hora que a gente saiu? Aí ela fala, eu não fechei, você fechou? Eu não fechei. E agora? O que vai ter que fazer? Volta tudo para o começo, vai ter que voltar para casa, furou um pneu, furou outro pneu, vai ter que voltar para casa. Marcelo, por que você está contando essa história? Porque muitas vezes você está numa jornada, você teve uma luta, furou um pneu, deu outro problema, aconteceu alguma coisa, só que na hora que você voltar e recomeçar a viagem, você vai saber exatamente onde está o prego, e você não vai passar de novo naquele prego. Você vai lembrar que naquele trecho tem um prego,
E na última vez você estava no lado direito, então na próxima você vai para o lado esquerdo. Por quê? Quando você recomeça, você já tem uma experiência, seja ela boa ou ruim. Só que vocês concordam comigo que o começo ele é do ponto zero? Você não tem experiência, você não sabe o que vai ter, você tem medo muitas vezes do desconhecido. Fala assim, eu vou começar alguma coisa que eu nem sei o que vai acontecer. Vou começar um emprego. Você conhece as pessoas que estão lá? Não. Você conhece como é o chefe? Não. Você conhece, às vezes, se tem almoço lá, você sabe como que é o almoço lá, a comida lá? Não também. Mas você vai ter que enfrentar. Se você quer algo novo, você tem que enfrentar o desconhecido. Só que o recomeço, na verdade, se você recomeça na mesma coisa, você não parte do ponto zero. Você parte do ponto 1. Porque você já teve uma experiência. E o que eu quero te falar com isso? Que muitas vezes você já guerreou muito. Você já apanhou muito também, já foi machucado durante sua jornada. Mas se você recomeçar de uma forma diferente, você já vai saber exatamente aonde você errou, aonde você acertou, quais foram os pontos que você poderia ter, no caso do nosso exemplo, desviado, para que você não furasse o seu pneu, para que não estragasse a sua viagem. Então, basicamente, quando a gente lê esse versículo, está dizendo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é recomeçar. Recomeçar é você partir de um ponto 1 e não de um ponto 0. Começar é partir do ponto 0, onde você não sabe nada. E talvez você está no momento de começar, só que talvez tem pessoas aqui que estão no momento de recomeçar. Tem 2 momentos. Muitas vezes você vai ter que começar. E muitas vezes você vai ter que recomeçar. E são coisas diferentes. Para você que quer começar, eu vejo que Deus ele vai te capacitar de uma forma extraordinária. Porque Deus ele diz que aonde você pisar, a Bíblia diz que onde você pisar, você vai prosperar, vai dar certo, vai crescer. E quando você vai começar em algo, você não sabe o que está ali. Como a gente falou, é o desconhecido. Se você se muda de cidade, você não sabe como é a cidade, quem são as pessoas que moram nessa cidade. Você não sabe nada, você não conhece. Talvez você pesquisou no Google, deu uma olhada antes, perguntou se a cidade é boa, mas você não conhece. O que você vai precisar? Muita fé. Muita fé em Deus. Porque você está indo para um lugar desconhecido. Fala comigo, lugar desconhecido. Então o começo sempre vai ter, você sempre vai sentir um frio na barriga quando você for começar. Eu falo isso por mim, acredito que todo mundo aqui quando vai começar alguma coisa dá um friozinho na barriga. Porque nós somos humanos, não tem problema nenhum. O problema não é você ter frio na barriga. O problema é você deixar que o frio na barriga te paralise. Esse é o problema. O problema não é a gente ter medo. Medo todo mundo tem. Vai ter um momento que você vai ter medo de algo. O problema é quando o medo te paralisa. O problema, às vezes você quer abrir um negócio, você quer abrir uma empresa e você está com medo. Isso te paralisa. E você não sai do lugar. Você não vai para um próximo nível. Você não consegue viver isso aqui que está falando. Ó. Surgiram coisas novas. Porque você está com medo de dar um passo. Talvez você está com medo de conversar com alguém da família para resolver algo passado. E você está deixando levar. Está deixando levar. E não resolve. Por quê? Você tem medo do desconhecido. Tem medo do que vai acontecer. Tem medo do que essa pessoa vai falar. E às vezes você está carregando essa mochila pesada nas suas costas. Que você poderia soltar elas hoje mesmo. Mas por medo do desconhecido, medo do que vai acontecer, medo da resposta, medo do que os outros vão falar, você não age. Então, o medo, ele impede de começar. Só que também impede muitas pessoas de recomeçar. Só que o maior problema do recomeço não é o medo. Sabe qual que é o maior problema do recomeço? Muitas vezes é o orgulho. A gente fala assim, eu vou recomeçar? Eu já estou há 10 anos nessa área. Eu já estou há 15 anos fazendo isso e eu vou ter que recomeçar? E a gente, por orgulho, a gente não dá um próximo passo. Porque a gente acha que, não, eu não vou recomeçar. Eu sou experiente. Eu tenho muito tempo já.
eu tenho muita experiência, eu não vou recomeçar. Só que agora, guarda isso, que para mim fez total diferença. Muitas vezes, mais importante do que o nosso orgulho, mais importante do que aquilo que a gente pensa, é o que Deus pensa sobre nós. É o que Deus tem para nós. Mais importante do que você está com medo do que os outros vão pensar, ou o que você está pensando, é o que Deus pensa a seu respeito. Isso é muito mais importante do que o que você está pensando. Se você está com medo, entrega o medo para Ele. Fala, Deus, eu entrego o meu medo e eu vou avançar. Eu não quero mais isso. Se você está inseguro, muitas vezes a gente usa aquela palavra, né? Ah, o futuro é incerto. Alguém já ouviu alguém falar isso em algum lugar, no jornal? Ah, o futuro é incerto. Não sei o que é incerto. Tudo bem, para eles pode ser incerto. Mas para o meu Deus não é incerto. O seu futuro não é incerto para Deus. Muitas pessoas podem falar, olha, essa profissão aí que você está é incerta. Esse caminho que você está trilhando é incerto. Você vai falar assim, ei, não é incerto não, porque Deus está comigo. E quando Deus está comigo, nada é incerto, porque a vitória já foi dada a mim. Então o seu futuro ele não é incerto. Aquilo que Deus colocou no seu coração não é incerto. É certíssimo. É o único que você deveria acreditar. E muitas vezes a gente dá voz para quem? Para quem está de fora. Não dá voz para o que Deus está falando a nós. Que Deus muitas vezes é aquela frase, né? Poxa, mas Deus não está falando comigo, mas muitas vezes Ele está falando aqui, ó. Muitas vezes a gente fala, não estou ouvindo Deus, não estou ouvindo. Mas e aqui dentro? Alguém já teve sentimentos assim, ou o coração queimou para fazer algo? E você tinha certeza que era o Espírito Santo? Alguém já teve isso? Essa experiência de queimar, sabe? Nossa, preciso ajudar alguém. E fica aquilo lá, você não está ouvindo. Não é uma voz, mas é aqui dentro. Está queimando, está queimando. É Deus falando com você. Se o negócio está pegando fogo, meu amigo, faz que é de Deus. Conselho de amigo. Se você está sentindo isso muito forte, que é para você fazer, faz. Faz. Não importa o que vão pensar. Não importa o que vai acontecer. E tem 2 benefícios do recomeço. Eu queria que você repetisse comigo. Experiências, erros e acertos. Erros/acertos, né? Por que esses são os 2 benefícios? Porque um dos benefícios do recomeço é a experiência. Como a gente conversou, você já tem experiência. Então se você for recomeçar, você não vai errar tudo de novo. Porque você já teve o aprendizado. Deus já te ensinou coisas no meio do caminho que você não vai errar de novo. E o segundo são os erros e acertos. Muitas vezes você errou com uma pessoa, nos seus últimos anos aí, que até hoje você às vezes carrega isso, poxa, eu errei com aquela pessoa. Muitas vezes você acertou com aquela pessoa. São erros e acertos. Que é o que a gente fala que são resultados. Você sabia que resultado ele pode ser positivo ou negativo? Muita gente fala assim, eu não tive resultado no que eu fiz. Teve sim, foi um resultado ruim então. Mas você teve. O resultado é uma experiência. Então eu queria que você olhasse para trás hoje e comece a perceber quais foram os resultados que você teve com as suas decisões. Quais foram os resultados que você teve com tudo que você está fazendo até hoje? Foram bons? Foram ruins? Alguns podem ser ruins, normal. Outros eu tenho certeza que foram resultados bons, que Deus ele te deu graça, Ele te honrou. Com certeza todos aqui, né? Tem resultados ruins, que tentou alguma coisa e infelizmente não deu e está tudo bem, foi um resultado. E tem pessoas aqui que também já tiveram resultados bons, eu acredito que todo mundo. Em algum momento da vida, poxa, está tudo dando certo, estou avançando, estou crescendo, está prosperando. Só que vai ter momentos que vai furar o pneu. Você vai passar em cima do prego e vai furar o pneu. E está tudo bem, Deus vai providenciar o step, fica tranquilo. Deus ele vai te honrar, Ele vai te ajudar. Por quê? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo? Não importa o que aconteça, Ele vai estar junto com você.
A gente conversou muito sobre provisão, né? Nos últimos 2 meses. Isso aqui entra a provisão também. Deus ele vai prover durante a sua jornada do seu recomeço. Ele vai prover. Aí vai depender do que você está recomeçando. Ele vai prover sabedoria, vai prover com pessoas que vão te abençoar. Alguém aqui já foi abençoado por pessoas em algum momento da vida? Que alguém, poxa, te deu às vezes alguma coisa que você precisava, ou te deu ajuda, suporte, se dispôs. Todo mundo aqui, né? Principalmente os mais velhos têm mais experiência ainda que nós, né? E a sua vontade de viver algo novo, ela precisa ser maior do que esse conforto do que nós já estamos vivendo. Eu vejo que é uma decisão, sabe? É você olhar para dentro e falar: Deus, eu quero algo novo mesmo. E Deus ele vai te direcionar para que você recomece. Deus ele vai te direcionar através do seu coração e através de pessoas. Uma vez eu ouvi que Deus ele usa sinais. E esses sinais muitas vezes são pessoas. Então fique atento às pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes eles vão liberar palavras para você que são sinais do que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes Deus vai usar pessoas improváveis. Pessoas que você nunca imaginou. Para falar com você. Exatamente na área que você precisa. Eu lembro até hoje que era em 2019. E do nada, um rapaz, se eu não me engano, lá de Minas Gerais, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram. Do nada. Mandou um texto para mim. E ele falou: Marcelo, eu estava orando aqui. A gente se falou uma vez pela internet. Conversei com ele lá sobre uma coisa. Nunca mais falei com ele. Passou 6 meses, ele me mandou um direct, uma mensagem no Instagram. Tinha um texto enorme. Na hora eu falei: deve ser propaganda, né? Deve ser aquelas propagandas que o povo manda e encaminha. Eu falei: não, vou ler. Na hora que eu li, era exatamente o que eu precisava ouvir naquele dia. Deus poderia ter usado um familiar? Poderia. Poderia ter usado um amigo próximo? Poderia. Por que Deus usou uma pessoa de Belo Horizonte pela internet? Porque Deus usa os improváveis. Deus vai usar pessoas que você nunca imagina para falar com você. O que você não pode é descartar aquilo que Deus está falando. Porque se Deus está falando com você, você tem que parar para ouvir Ele. Que os planos dele são maiores do que os seus. Efésios 3:20. Abrem Efésios 3:20. Lembrei agora desse versículo. Vamos ler junto? Faz total sentido com o que a gente está falando aqui. Abra lá, Efésios 3:20. Quem tiver com caneta, grife esse versículo. Eu acho esse versículo, para mim, é um dos meus favoritos. É um dos que eu mais gosto de ler e refletir. Eu gosto muito dele. Quem abriu, fala amém aí pra gente. 3:20. Vamos lá. Olha só o que fala aqui. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. O que está falando aqui? Que Deus ele é poderoso. Infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O que você tem pedido? O que você está querendo? O que seu coração deseja? Deus ele quer te dar mais. Ele quer que você viva mais. Ele quer que você viva intensamente mais. Você quer mudar na sua vida profissional? Deus ele tem um plano extraordinário para a sua vida profissional. Ele quer que você prospere lá. Ele quer que você seja realmente referência lá, para as pessoas que estão lá. Que você represente Jesus lá. O que você não pode é limitar o agir de Deus na sua vida. Não limite o que Ele tem para você. Nunca limite. Muitas vezes nós cristãos, nós limitamos a Deus. Limitamos o que Ele pode fazer em nós. Porque a gente não está ouvindo Ele. E olha só o que Ele nos diz através da sua palavra. Ei, eu, Deus, eu, seu Deus, sou poderoso para fazer infinitamente mais. Não é 2 vezes, não é 3 vezes. É infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou aquilo que você pede. Mediante o meu poder que atua em você.
Existe um poder que atua em você. E esse poder quer que você viva realmente os planos dele. O que você não pode é bloquear esse poder, para que esse poder não flua em você. Porque se você vai bloquear esse poder, você não vai viver. Aí volta o primeiro versículo. Coisas novas. Olha como tudo se completa. Existe um poder que há em você. Se você limita esse poder, você não vive coisas novas. Ou seja, mesmo estando em Cristo, é possível você não viver coisas novas. Agora, existe uma diferença entre aceitar Jesus e estar em Cristo. Todos aqui aceitamos Jesus. Mas isso não garante que nós vamos viver coisas novas. O que garante que nós vamos viver coisas novas é realmente a gente estar com o coração alinhado com o dele, ouvindo a voz dele. Isso vai garantir coisas novas. Então, o recomeço, o que você precisa fazer hoje? Tomar uma decisão. Eu vejo que o recomeço, ele é uma decisão nossa. É a gente parar e falar, Deus, o que o Senhor tem falado para mim? Muitas vezes Deus ele já te direcionou. Às vezes Deus ele já te direcionou, ele já te deu a palavra. Só que você ainda ou está com medo do desconhecido, ou você está com medo do futuro incerto, que não existe para Deus. Então eu quero colocar uma palavra no seu coração hoje. Recomece agora, porque você não tem todo o tempo do mundo. Não deixa para recomeçar no que vem. Não deixa para fazer o que Deus já colocou no seu coração ano que vem, final do ano. Começa agora. Ah, Marcelo, mas eu não tenho a estrutura, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho. Você tem uma semente. Começa com essa semente. Você tem um instrumento? Começa com o instrumento. Você tem braços e pernas? Começa com os seus braços e com as suas pernas. Mas não deixe de recomeçar. Porque isso muitas vezes vai impedir. Se você não fizer, se você não agir, vai impedir as suas coisas novas que Deus tem para você. E sabe quem que é o mais feliz nessa história? Quando nós não recomeçamos, o mais feliz da história é o nosso inimigo. Ele é o mais feliz dessa história. Porque ele está olhando para nós e fala, olha só, não está recomeçando, não tá fazendo o que tem que fazer. Porque o meu medo está maior que a coragem dele. Deixa eu te falar. Sua coragem precisa ser maior que o seu medo. A fé e a coragem precisam ser maiores do que o seu medo. Fala comigo. Fé e coragem são duas coisas que Deus espera de mim. Deus te pede duas coisas. Ei, filho, tenha fé, mas também tenha coragem. Como que foi aquela passagem de Pedro, quando ele viu Jesus lá no mar? Pedro, ele olhou para Jesus, ele saiu do barco e foi caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Foi um ato de fé. Mas o que aconteceu depois? Ele afundou. Por quê? Ele ficou com medo, ele achou que o futuro era incerto. Ele falou, eu vou afundar. Ou seja, a fé na hora, despencou. Sabe o que a gente pode aprender com isso? É de que muitas vezes a gente teve fé para começar, mas a gente não teve fé para continuar. Muitas vezes a gente começou com fé, mas a gente desanimou no caminho. Muitas vezes você iniciou algo com a maior felicidade. Vai dar certo, estou feliz, vai prosperar. No meio do caminho você desanimou. Você afundou assim como Pedro. Só que a palavra para você hoje é, ei filho, eu vou te puxar. Eu vou te puxar, porque eu quero que você recomece. Eu quero te trazer de volta para perto de mim. Porque perto de mim você vai prosperar. Eu não vou te deixar na mão. Você está em mim e eu estou em você. O Espírito Santo está em você. Eu vou te puxar e você vai caminhar comigo.
Não importa se você tem medo, não importa se você está com esse sentimento ruim, não importa se você tem frio na barriga. Deus, Ele quer te restaurar. Ele quer te puxar. Ele quer que você viva o seu recomeço. Você crê nisso? Então, muitas vezes, enquanto a gente falava da história de Pedro, desse trecho, muitas vezes você se identificou. Poxa, olha só, eu comecei feliz, não, vou lá, vou começar e tal. Pulou do barco, saiu, andou sobre as águas, mas no meio do caminho você desanimou. Tem uma lição de vida que eu aprendi, e eu levo isso para a minha vida. Essa lição é o seguinte: se Deus falou para eu começar, eu vou começar. Mas se Deus se Deus não falou para eu parar, eu não vou parar. Se Deus Ele falou, ei, começa, você vai começar. E você não vai parar enquanto Ele não falar para você parar. Você só para a partir do momento em que Deus levanta a placa de stop. Pare. Aí você vai parar. Porque daí Ele vai ter uma nova direção para você. Agora, se você começou e Deus Ele não te falou para você parar, não é no primeiro parafuso que você vai parar a sua viagem. Vamos ser sinceros. Se a gente estivesse numa viagem e furasse o pneu, você ia desistir da sua viagem inteira por causa de um furo de um pneu? Você ia dar um jeito, não ia? Ia ligar para o borracheiro. Vamos supor que o dinheiro está limitado. Você ia dar um jeito. Ia dar um jeito. Você não ia perder os seus 45 dias de férias por causa de um parafuso. E é a mesma coisa. Para você recomeçar, não é qualquer coisinha que vai nos derrubar, que pode te derrubar. Então coloque isso no seu coração. Coloque essa palavra no seu coração. E a reflexão que eu queria fazer com vocês é: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo profissionalmente? O que nós estamos fazendo na nossa vida emocional? Como estamos lidando com as nossas emoções? Qual o sentimento que eu tenho carregado? Faça essa reflexão. Será que não está na hora de recomeçar? Não existe uma área que você precisa recomeçar? Você precisa olhar e falar: poxa, foi muito bom. Até aqui o Senhor me sustentou, mas a partir de agora eu vou recomeçar. Será que não existe nada aí dentro que precisa recomeçar? Para que você viva essas coisas novas que Deus nos prometeu? Essa vida abundante, essa vida nova que Deus quer para você? Às vezes o que Deus está pedindo para você, de forma muito gentil, é: filho, tenha fé e tenha coragem. Tenha fé e tenha coragem. Não abaixe a guarda. Não é um parafuso que vai te derrubar. Tenha fé e tenha coragem. Que o seu recomeço, não importa se durante o caminho você enfraquecer, eu vou puxar a mão e vou te levantar. Assim como eu fiz com Pedro, eu vou fazer com você. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Queria que você ficasse de pé. Pense sobre isso. A hora de recomeçar é agora. Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma oração sincera. Eu tenho certeza que algo durante essa palavra despertou no seu coração. Alguma coisa que você precisa recomeçar. Seja ela algo muito pequeno ou algo grande, não importa. Não importa se é algo muito complexo, se é algo simples. Não importa. Eu quero que você olhe para essa situação que tem te incomodado, que você olhe e fala: poxa, Deus, eu não estou feliz com o que eu estou trabalhando, eu quero recomeçar na minha área profissional, eu não estou feliz em alguma área sentimental, emocional, eu quero recomeçar talvez uma amizade que eu tinha, uma amizade que eu tinha até mesmo com um familiar, com alguém da minha família que às vezes eu perdi no meio do caminho. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse isso diante de Deus. Fala: Deus, eu quero recomeçar nisso. E Deus, eu quero que você ore pedindo fé e coragem. Peça para Deus isso. Fala: Deus, me fortalece. Eu quero ter mais fé e quero ter mais coragem. Para que eu avance, para que eu viva coisas novas, assim como o Senhor prometeu. Pai, muito obrigado. Obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais este momento. Obrigado pelas pessoas que estão aqui.
Obrigado por todos que vieram. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem um recomeço para cada um. Eu tenho certeza que o Senhor quer recomeçar, quer ajudá-los a recomeçar, Pai. Mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E graças a Deus hoje, temos você para nos puxar, temos você para nos ajudar, para nos dar a mão. E Pai, nós estamos aqui humildemente, pedindo fé e coragem. Pedindo fé e coragem para avançar. Pedindo fé e coragem para que a gente mude a rota, mude a direção, para que a gente realmente recomece. Porque tem coisas aqui que estão no coração de cada um, que muitas vezes estão travando elas de recomeçar. Talvez o orgulho, ou talvez o medo, a incerteza. Mas nós aprendemos aqui, nós ouvimos a Tua palavra de que não existe incerto para você, Pai. O Senhor já planejou tudo. O Senhor tem tudo para nós, tudo planejado. O que nós precisamos é fé e coragem. Acreditar na Tua palavra, acreditar no que o Senhor diz e avançar conforme o que nós acreditamos. Pai, em nome de Jesus, planta isso em nós. Que nosso coração esteja realmente alinhado com o Teu. Que os nossos planos estejam alinhados com o Seu, Pai. Pai, nos sustenta, nos guarda. Pai, que nós possamos tomar uma decisão rápida. Que a gente não perca tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós não sabemos quantos anos nós vamos estar aqui ainda. Não sabemos. Mas nós sabemos que o hoje, a gente tem o controle do hoje. Do amanhã pertence a você, mas o hoje nós temos, Pai. Nós podemos agir hoje. Não precisamos deixar para ano que vem, para o próximo século, não. Esse é o momento. Esse é o momento. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda forte. Agradece Ele. Amém. Eu queria deixar uma última palavra para vocês. Eu quero que vocês levem essa palavra para a semana de vocês. Tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então que você leve essa palavra para você, para a sua vida durante a semana. Toda vez que você furar um pneu, você vai olhar para esse versículo e vai falar: em tudo eu sou mais que vencedor, porque Deus me amou. Amém? Pode aplaudir Jesus novamente?